Os gregos, então, eles nos deixaram uma importância muito grande para a nossa cultura. Nós temos o teatro, nós temos os Jogos Olímpicos, nós vamos ter também a democracia, nós vamos dizer que a arte também, o teatro foi criado na Grécia. Então a gente pode dizer que a Grécia ela deixou uma cultura muito rica para a nossa vida. E ela pode ser percebida a partir de várias coisas que existem ao nosso redor. Seja o teatro, seja as Olimpíadas, seja a democracia. E a gente pode dizer então que essa democracia, né, é ela que nos permite ter a liberdade de escolher tudo o que a gente quer. Então nós podemos expressar a nossa opinião, claro que podemos. E nós só podemos porque nós temos a democracia que existe na nossa sociedade, que é uma capacidade que todos nós temos de exercermos os nossos direitos, né, iguais perante a lei. E então a gente pode dizer que os gregos eles deixaram o teatro, deixaram as Olimpíadas, deixaram a democracia, deixaram uma herança na arquitetura, na escultura, que eles tentavam deixar bem parecidas as esculturas com o ser humano. Então vejam que com o passar do tempo, a democracia então, né, a nossa cultura ela foi evoluindo cada vez mais e também os gregos eles nos deixaram uma herança muito rica por ser uma das maiores civilizações de todos os tempos. Uma civilização que deixou uma cultura muito rica, que deixou a mitologia, que vai ser aquelas histórias criadas e inventadas, não é? Mas que elas, mesmo não sendo histórias verdadeiras, elas têm uma importância muito grande para toda a sociedade. Toda a sociedade do mundo ela tem uma mitologia. Aqui no Brasil, nós vamos ter os povos indígenas, e para contar a história da nossa sociedade, os gregos, então, eles diziam que o mundo foi criado por Tupã, né, que era o deus, então, dos povos indígenas. Então, veja que os gregos deixaram a mitologia, que é algo muito importante que ainda hoje nós a utilizamos, que nós conhecemos, e que ela também é muito importante, que todo mundo conhece Zeus, todo mundo já ouviu falar em Poseidon, em Hades, em Ares, em Hera, não é? Então veja então que ela é muito importante, né, porque a gente conhece e também podemos estudar a civilização grega através dessa cultura tão impressionante que a gente tem dos gregos. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre o local em que a Grécia ela surgiu. Quando a gente fala da civilização grega, quando a gente fala então da civilização grega, nós vamos dizer então que os gregos eles deixaram uma cultura muito rica e essa cultura ela começa então pela sua localização. Nós vamos dizer que a Grécia ela surgiu a partir de uma pequena ilha e ela então foi se expandindo e eles conquistaram todo esse território que está na cor rosa escura aí. Veja que eles iniciaram nessa ilha aqui, a chamada Ilha de Creta. Nós vamos dizer depois que ela aumentou o seu território e a Grécia praticamente ela era dividida em várias partes. Nós temos aqui a Grécia continental, onde vivia a maior população. Havia a Grécia peninsular, que era onde tinha uma península, uma terra cercada pelo mar Egeu e pelo mar Jônio. E havia também aqui a Grécia então que nós vamos dizer aqui, vai ser a Grécia insular, que essa Grécia insular aqui são as ilhas, insular significa um local cercado por ilhas. Então essas ilhas aqui, elas são chamadas de Grécia insular, onde a gente tem Melos, Naxo, Icária, e a gente também tem aqui a Grécia asiática. Essa Grécia asiática, nós vamos dizer que ela fica mais próxima à Turquia. E por último, a gente vê que os gregos dominaram até uma região próxima à Itália, que era chamada de Magna Grécia. Claro que a única coisa que todos nós temos que saber é que a Grécia, então, ela dominou grande parte do mundo, por isso que ela é considerada a segunda maior civilização da humanidade. E a gente pode dizer, os gregos, então, eles ocupavam várias ilhas. A ilha, então, é um território que é bem separado, bem dividido, e por ser um território muito dividido, nós vamos dizer, então, que várias cidades, elas surgiram. Não tem problema, não. E a gente pode ver ali. A Grécia, então, quando ela foi formada a partir de quê? De vários povos que chegaram naquelas ilhas que formam a Grécia.
E esses povos que formaram a Grécia Antiga foram vários. Nós vamos ter os jônios, os eólios, os dórios, os aqueus. Eram povos que eram indo-europeus, como povos indígenas, certo? Então a gente vai dizer que os primeiros habitantes que chegaram à Grécia chegaram aproximadamente há 5.000 anos atrás. Então veja que a Grécia ela tem mais de 7.000 anos de história. E a Grécia, então, nós vamos dizer que ela era dividida em várias cidades importantes. As cidades da Grécia eram cidades que eram independentes uma da outra. Nós vamos dizer que cada cidade era chamada de cidade-estado. Uma cidade-estado é uma cidade que é independente uma da outra, ou seja, cada cidade tem a sua regra, tem a sua política, tem a sua economia. Quais eram as duas cidades gregas mais importantes? Atenas e Esparta. Existe alguma diferença entre Atenas e Esparta? Sim. Ou as duas eram cidades iguais? Não, porque Esparta sobrevivia da agricultura e tal, Da agricultura e mais o quê? e mais de alimento. A cidade de Esparta, né? A polis, ou a cidade de Esparta, era uma cidade que ela existia lá na península do Peloponeso, né? Cercada então pelo Mar Jônio e pelo mar, deixa eu ver se está entrando alguém. Não, não entrou ninguém. Nós vamos dizer então, pessoal, que quando a gente vê então essa questão da península do Peloponeso, nós vamos dizer então que ele está em um mar Egeu e um mar Jônio. Por essa região então da cidade de Atenas e Esparta está entre dois mares, nós vamos dizer que ela é uma região muito boa para se plantar. Então eles sobreviviam da agricultura e eles também se dedicavam ao militarismo. Os meninos eram retirados da sua família aos 7 anos de idade e até 60 anos de idade ele tinha que ser um militar. Se ele não se tornasse um militar, ele se tornaria o quê? Se ele não morresse sendo um militar, ou o militar, para ser um militar também ele teria que morrer lutando, não é? E se ele não morresse lutando, o corpo dele seria jogado em qualquer lugar para que os animais devorassem o corpo dele. Então veja que era uma cidade que era bem rigorosa. As crianças aos 7 anos de idade andavam nua para ganhar resistência com o sol. Se o sol da Grécia for como aqui, é melhor morrer logo, né? Porque imagine você, né, sem roupa e ainda num sol desse. Minha gente, é só morrer queimado, né? Não, é melhor colocar logo dentro do caldeirão e tocar fogo, né? E a gente vai dizer então que lá em Esparta, né, desde 7 anos, o menino era educado para ser um soldado. Aos 17 anos ele passava ele tinha que matar uma grande quantidade de servos para se formar e se tornar um soldado. Aos 30 anos de idade ele poderia se casar. Porém, se alguém nascesse com alguma deficiência lá na cidade de Atenas, aliás de Esparta, ele era o quê? Ele era exterminado, ele era jogado de um grande precipício que havia lá em Esparta. E a gente vai dizer então que Esparta se dedicava ao militarismo. Porém, a gente também tem a cidade de Atenas. Tem o filme 300, né? Isso mesmo, só usavam roupa e eram obrigados a roubarem. Mas se eles fossem pegos roubando, eles seriam mortos, né? E a gente vai dizer que a cidade de Atenas era uma cidade totalmente diferente de Esparta. Lá em Atenas era uma cidade que eles sobreviviam principalmente do comércio, porque lá por ser um território muito alto, né? São várias ilhas, várias montanhas que existem em Atenas. Nós vamos dizer então que não é um local muito bom para se plantar. Então eles se dedicavam ao comércio e além de se dedicar ao comércio, eles também se dedicavam às artes, ao estudo, à música, à literatura, à filosofia. Então veja que eles queriam o quê? Mais pensar. Era um povo que se dedicava mais às artes. Por isso que foi lá que surgiu o que nós chamamos de filosofia, que é uma disciplina que vocês vão estudarem lá no ensino médio, lá no primeiro ano. Então veja aqui, olha, então a cidade de Atenas era uma cidade, né, que ela se dedicava principalmente ao comércio. E a gente vê então, essas cidades, além dessas cidades aqui, nós vamos dizer então que a Grécia ela teve várias batalhas. Nós vamos falar de 3 grandes batalhas que existiram na Grécia. A primeira batalha foi a chamada Guerra de Troia, que foi uma guerra que aconteceu entre Troia
e as cidades da Grécia, que foi Atenas e Esparta. Então a Grécia se uniu e decidiram então destruir a cidade de Troia. Por quê? Porque eles estavam dominando o mar Egeu, que é esse mar que vai ficar lá bem próximo ao território da Grécia. Então veja aqui que esse mar, ele era muito importante por uma questão o quê? Comercial. Só que a nossa história, né, ela vai aparecer como ela disse o quê? Ela vai dizer que essa guerra ela aconteceu principalmente por causa de uma mulher, né, que era esposa de um espartano chamado Menelau. Ela abandonou o esposo por um jovem, né, que era da cidade de Troia, e ela fugiu com ele. Por causa da traição, nós vamos dizer que os gregos se uniram e invadiram a cidade de Troia dentro de um cavalo de madeira. Existe alguma prova que essa guerra existiu? Sim. Nós vamos dizer que há pouco mais de 100 anos foi encontrado lá, próximo à cidade de Turquia, na cidade da Turquia, nós vamos dizer então que foi encontrado realmente o resto de uma cidade. E se supõe que realmente foi essa cidade chamada de Troia. Não é apenas uma história inventada, né? Agora que ela não aconteceu por causa de Helena, não, que era filha de Zeus com a humana, né? A mulher mais bonita de toda a Grécia. Mas ela aconteceu, né? Principalmente por um motivo. Ela aconteceu por esse motivo que vai ser então essa questão, a luta pelo comércio. Também nós vamos ter aí a Grécia, nós vamos ter a cidade, então aqui, outra guerra que aconteceu, vai ser então as guerras médicas. Quem é que se lembra o que foram as guerras médicas? Foram guerra de Não. Pode sim. Nós vamos dizer que as guerras médicas, gente, ela foi uma guerra que aconteceu entre os gregos e persas. Os persas eram um povo que vivia lá na região do Irã, e entre esses povos persas vivia um povo chamado de medos, certo? Os medos então viviam lá na região do Irã, junto com os persas, e eles acabaram então se tornando um só povo. Por isso que essas guerras são chamadas de guerras médicas. Essas guerras elas tiveram uma duração de 100 anos entre os gregos e os persas. Nós vamos dizer então que essas guerras então elas são chamadas de guerras médicas. E essas guerras médicas então, qual a importância que elas tiveram? Nós vamos dizer que os gregos são como dois irmãos quando estão juntos. Quando eles têm uma mesma ameaça, eles vão fazer o quê? Quando dois irmãos, não é que eu disse a vocês, quando dois irmãos estão juntos, eles brigam, mas quando ele tem uma ameaça, ele vai sofrer o quê? Eles se unem para expulsar aquela ameaça que tem, não é? Todos os gregos, eles se odiavam. Atenas odiava Esparta, Esparta odiava Atenas, né? Corinto odiava a cidade, Tebas também, que eram as outras cidades gregas. Nós vamos dizer então que os gregos, então, eles decidiram então se unir, Atenas e Esparta, para lutarem contra um povo que queria invadir o território da Grécia, que eram chamados de persas. Nós vamos dizer então que essa batalha, essa guerra, ela vai ter várias batalhas. A batalha de Maratona, né? Ela ficou conhecida dessa forma porque os gregos venceram e um jovem saiu percorrendo 42 quilômetros e quando chegou lá na cidade de Atenas ele morreu de cansado, acho que teve um infarto. Depois nós vamos ter também então outras batalhas também que aconteceram, como a batalha de Termópilas, que a Grécia perdeu para os persas, né? A cidade da Grécia perdeu para os persas. Depois vamos ter a batalha de Salamina e Plateia, que foi a batalha em que os gregos, principalmente os atenienses, eles criaram navios que eram enormes, eram cerca de 200 navios, e esses navios eles tinham uma lança na frente para que quando batesse em um navio que não fosse então em um navio inimigo, esse navio então ele seria o quê? Ele iria destruir o navio dos persas e os persas acabavam então morrendo afogados. Então essa guerra contra os persas, ela vai ser vencida então pelos gregos. E por último, nós vamos dizer que quando a guerra acabou, tudo estava em paz, os gregos eles não ficaram quietinhos não. Eles decidiram então agora começarem a lutar
entre si, entre eles mesmos, para ver qual seria a cidade mais importante da Grécia. Tudo não estava em paz, deveria ter ficado em paz, não era? E o que é que vai acontecer então? Nós vamos dizer então que a Grécia, né, a cidade de Atenas e Esparta começaram a brigar em uma luta chamada de Guerra do Peloponeso. Né? Nós vamos dizer que Atenas perdeu, né? A cidade de Esparta venceu por ter um grande exército, e isso provocou um grande problema na cidade de Atenas. Por quê? Na Grécia. Porque quando eles estavam lutando, veio um povo chamado de Macedônios, lá de Filipe II, o Alexandre o Grande, seu filho, e a partir então desse momento, o que é que vai acontecer? A partir desse momento nós vamos dizer, né, que os gregos então foram destruídos, e a gente vê então que a Grécia ela foi dominada então pelo povo chamado de Macedônios, de Filipe II e depois de seu filho Alexandre o Grande, que era um povo da Macedônia, lá próximo então ao território do Oriente Médio, do Oriente, tá? Então veja aqui, olha, então uma questão que todo mundo vai ter que perceber. A Grécia, ela fez várias coisas importantes, só para a gente finalizar nossa revisão. Nós vamos dizer que a Grécia, quando ela criou várias coisas importantes na nossa vida, nós vamos dizer que uma delas foi em questão à democracia. Nós vamos dizer que a democracia, quando ela foi criada na cidade de Atenas, ela vai ser criada em qual sentido, gente? A democracia, então, ela vai ser criada... Pelo povo e poder. Né? A democracia significa o quê? Demo significa povo, gracia significa democracia, então significa poder. Então veja que quando a gente fala então da democracia, nós vamos dizer então que a democracia... Eita, perdeu a conexão. Não vai dar certo. Olha, então veja aqui, olha, então a democracia em Atenas. Nós vamos dizer que Atenas, ela tinha tido vários tipos de governantes. Ela teve uma monarquia governada por um rei. A cidade de Atenas também, ela foi governada por um tirano, que era uma pessoa que tinha poderes totais sobre a população. E ela também foi governada por um grupo de pessoas que eram grandes fazendeiros. E foi o período em que a gente teve... Foi um período em que a gente teve, então, pessoal, foi um período em que a gente teve, então, em que Roma foi governada por uma aristocracia, que eram vários fazendeiros. E então, buscando uma melhor condição de vida, para que todos fossem tratados da mesma forma, nós vamos dizer que na cidade de Atenas, eles decidiram então criar uma nova forma de governo, uma nova forma de organizar a sociedade, para que todos então tivessem os mesmos direitos. Que era o quê? Demo significa povo, cracia significa poder. Poder do povo. É um governo, é uma sociedade, né? É um governo onde todas as pessoas podem expressarem a opinião, mesmo que a outra pessoa ela não concorde. Só que será que em Atenas eram todas as pessoas que tinham o mesmo direito ou apenas uma parte da sociedade? Quem era que tinha direito em Atenas? Os ricos. Eram ricos, que fossem homens, não é? E que tivessem pai e mãe ateniense. Se ele fosse estrangeiro ou se fosse mulher, não poderia participar da democracia. Ou seja, não poderia falar, não poderia decidir. Então a gente vê que o homem maior de 18 anos de idade, que tivesse pai e mãe ateniense, poderia votar, mesmo que ele não tivesse, não fosse muito rico, de classe média, né? Mas ele já teria uma melhor oportunidade de vida, ok? Não é? Então a gente vê aí geralmente, né, homens a partir de 18 anos, a gente vê que ele já poderia participar. E a gente vê então que os gregos eles criaram os Jogos Olímpicos, o teatro, em homenagem ao deus Dionísio. Nós vamos dizer que os Jogos Olímpicos foram criados em homenagem a Zeus, onde as cidades da Grécia elas davam uma trégua entre si,
né, para que não houvesse nenhum conflito, nenhuma guerra. E a gente vai dizer, todas as cidades da Grécia, elas ficavam em paz durante as Olimpíadas, que eram realizadas durante 7 dias, tá? E elas eram realizadas na cidade de Olímpia, por isso o nome Jogos Olímpicos. E por último, a gente tem aí então, né, falando do legado, né, da arquitetura que nos deixaram, do teatro, criado em homenagem ao deus do vinho. Nós temos a primeira peça de teatro que conta a história, que um rei foi amaldiçoado, no qual seu filho iria lhe matar, ia se casar com a sua própria mãe. Quando ela descobriu, ela se matou e ele furou os próprios olhos. Então a gente vê que a chamada também houve a criação das ciências, das Olimpíadas, da escultura. Então, pessoal, é isso que a gente tem que ver para a nossa revisão, tá? Agora, então, eu vou passar para vocês a nossa atividade. A nossa avaliação, vocês ainda têm 38 minutos para fazer, então não tem nenhuma pressa. Se vocês terminarem, vai ficar cada um caladinho, certo? Até faltando 10 minutos, aí eu começo a recolher. Se alguém começar com aquela alvoroço... Sim, o senhor vai passar aqui de novo? Não.